Olá, Elenir Menegaso do canal Conect Eu Sou. Nós vamos falar hoje um pouquinho sobre as soluções do bullying, comportamentos na escola e sobre o mentir. Como lidar com tudo isso? Lidando com tudo isso de uma forma fácil, de uma forma prática, de uma forma simples. Vamos começar pelo bullying. É lógico que o bullying ele é um problema sério, ele pode resultar em abuso emocional e físico da criança. As crianças elas tendem a intimidar os outros para se sentirem poderosas. Além disso, o bullying ele resolve os problemas sociais da criança facilmente. Por que resolve o problema social facilmente? Porque quando o problema se torna difícil, a criança não sabe lidar com os sentimentos. As crianças tendem a fazer bullying para consertar as coisas. Então, se você descobrir que o seu filho está intimidando outras pessoas, você deve agir imediatamente. E o imediatamente, nós começamos a ensinar os nossos filhos desde cedo que o bullying é errado. Agora, o bullying é errado, mas onde ele tem a sua origem? Muitas vezes, o bullying tem origem dentro de casa. Quando nós começamos a tirar um sarrinho de um irmão, de um parente, de uma mãe, chamando ele de gordinho, de magrela, de baleinha, quando nós temos aquela atitude muito perceptiva de achar que aquilo que nós estamos achando é o correto. Então, nós não ensinamos as nossas crianças que ser diferente é muito bom. Nós não ensinamos as nossas crianças que aquilo que está sendo fora do padrão não é o errado em termos físicos que eu estou falando. Então, vamos explicar isso para a criança, porque o bullying ele é uma forma de agressão. Então, o que a gente precisa fazer é dar os exemplos. Então, um agressor é alguém que xinga as pessoas. Significa que nós estamos tomando uma propriedade para aquela pessoa. Nós estamos dando uma força para aquilo que nós estamos vendo como o diferente. O importante é a gente estabelecer algumas regras e padrões em casa desde o início. Então, faça uma afirmação dentro da sua casa do tipo, não fazemos bullying nessa casa, ou nessa casa não se safa dos comportamentos fora de padrão. Isso, a criança já começa a crescer sabendo e tendo cuidado com os sinais do bullying. Então veja se seu filho mais velho não está tentando intimidar o filho mais novo, e na hora que você percebe isso, você precisa retificar imediatamente. Então, uma outra solução que nós também precisamos começar a pensar e a refletir são com os problemas de comportamento na escola da criança. Então, se uma criança fala assim, eu odeio a escola, isso é algo que você ouve do seu filho de 5 anos tentando te dizer isso todas as manhãs? Os filhos, muitas vezes, eles dificultam para os pais a recusa de ir à escola ou a concluir a tarefa de casa. Então, as crianças, elas podem se recusar a ir à escola por vários motivos. Pelo bullying, pelas questões que eles estão encontrando dificuldade em alguma matéria, em uma dificuldade em algum relacionamento. Podem estar também adquirindo uma resistência à autoridade, e isso a gente precisa ficar muito ligada às regras. Pode estar desenvolvendo uma ansiedade por estar separado dos pais. Então, nós precisamos, a solução é encontrar a raiz do problema. Descobre por que o seu filho odeia a escola ou se recusa a fazer o dever de casa. Você pode ajudá-lo com o dever de casa se ele tiver problemas.
Agora, seu filho pode levar algum tempo para ter um desempenho acadêmico e ficar bem com a escola. Isso é uma questão de dele estabelecer um equilíbrio, um tempo de mudança. Entenda que o tempo de mudança não funciona bem para todas as pessoas e o mesmo tempo é equivalente para todas as pessoas. E isso não vai acontecer também da noite para o dia. Então, incentive, a solução é incentivar a sua criança. Não suborna a criança, encoraja um comportamento positivo. Por exemplo, você pode dizer, você ganhou um sorvete essa noite porque você fez a lição sem precisar te lembrar que você precisa fazer a lição. Lembra de incentivar a criança as coisas boas que ela está fazendo? Pergunte à criança se ela quer que você converse com o professor sobre algum problema que ela está enfrentando. Faz ela se sentir pertencente, compreender que você está disponível para ajudar quando enfrentar um problema na escola ou em qualquer outro lugar. Incentive a criança perguntando o que ela gosta de fazer na escola, o que está incomodando ela na escola, o que está deixando ela desajustada ou com uma ansiedade maior. Isso faz com que a criança se torne até mais aberta com você. E um outro probleminha que nós encontramos em uma certa faixa etária das crianças, que geralmente é em torno de uns 7 até uns 9, 10, 11 anos, é a mentira. É comum as crianças mentirem. É comum os pais se preocuparem quando pegam os filhos mentindo. Lógico que é comum. Agora, você pode se sentir traída, magoada, ou até mesmo perguntar se pode confiar na criança novamente. Mas aqui está o que você deve fazer para evitar o que seu filho minta. Então, o importante é a gente nunca levar para o lado pessoal. Pensa nisso num ponto de vista para o seu filho entender o que levou ele a mentir. Então, ele está mentindo por quê? Então, as crianças, elas podem mentir quando elas têm medo de que a verdade pode ter uma consequência negativa. Então, aprecie os aspectos positivos, em vez de punir o comportamento negativo, para evitar que o seu filho precise mentir novamente. O fundamental é nós ensinarmos os nossos filhos a serem honestos. Então, comece sendo um modelo. Não deixe ele perceber algumas pequenas coisas que nós fazemos para que outras coisas se ajustem. Em que tudo tem consequência. Então, tem consequência por mentir. Sem argumentos ou discussões sobre isso, o seu filho mente. Então, se você não argumentar com ele ou se ele não quiser argumentar com você, ele vai continuar mentindo. Então, se nós instigarmos, puxarmos um argumento, ensinarmos o porquê desse argumento, as mentiras vão diminuindo consequentemente. Isso é o mais importante. Nós estarmos... Eu costumo dizer o seguinte, quando uma situação está difícil de se entender, vamos nos colocar numa situação fora da situação. Não é difícil entender isso. Se você está numa situação um pouco conflitante, se imagine fora da situação, você e as pessoas envolvidas. Como as pessoas estão se comportando e como você está se comportando. E isso fica tão mais fácil para que a gente possa tomar um posicionamento mais efetivo e mais positivo em termos de nós com os outros e de nós com a gente mesmo.